semana de trabalho com ensino remoto e muitas reuniões virtuais, mais uma para finalizar a semana e daqui todo mundo para comemorar o final de semana, não? Então hoje convidamos a Evelice para apresentar o nosso seminário de MASP de sexta-feira. A Evelice é nossa aluna de mestrado no PPGE, é engenheira de energia e ela também está fazendo parte do mestrado na França, não? Um tipo de intercâmbio que a gente quer que aumente, não? Com os alunos, aumentar o intercâmbio, aumentar a internacionalização do nosso grupo de pesquisa junto com o PPGE. Então, estamos aproveitando aí do estágio da Evelice na França e ela vai apresentar quais são as ideias do projeto de mestrado que ele está desenvolvendo, então, parcialmente na França, tá? Passo a palavra para ti, Evelice. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar hoje sobre otimização de fornecimento de energia em microrredes. E meu orientador é o professor Roberto. Vou começar fazendo uma pequena introdução, falando da minha motivação para a escolha desse assunto, algumas características básicas de microrredes, apresentar um exemplo da operação de uma microrrede isolada, e esse exemplo, o objetivo dele é ilustrar um pouco as dificuldades de se dimensionar um sistema desse tipo, apresentar um pouco do estado da arte e qual é a minha proposta de trabalho. Então, como motivação, apesar do sistema brasileiro, boa parte das regiões serem conectadas pelo Sistema Interligado Nacional, ainda existem 212 sistemas isolados, segundo o ONS. Aqui no mapa a gente consegue observar que a maior parte desses sistemas está concentrada na região norte do país. Existe também um sistema isolado aqui, nesse ponto, que é a ilha de Fernando de Noronha. A geração desses sistemas, a maior parte da matriz é proveniente de usinas a diesel, chegando então a 94% da geração de energia elétrica nesses lugares. E isso acaba acarretando uma emissão muito elevada de CO2 equivalente, o que vai na contramão do que está acontecendo nas regiões mais urbanas e com o crescimento da geração distribuída, principalmente de fontes fotovoltaicas, e também a instalação de grandes parques eólicos. Além disso, a empresa de pesquisa energética apresenta que haverá um déficit de energia e potência até 2024, e isso acaba mostrando um quadro que é uma oportunidade para a mudança da matriz energética desses sistemas. Então, quando for fazer a renovação dos equipamentos e aumentar a potência instalada, acabar instalando fontes renováveis, né, como solar e eólica. E para isso, então, é preciso fazer o dimensionamento desses sistemas. Bom, algumas características aqui que são importantes, assim, para começar a falar sobre microrredes, que é os tipos de fontes, que, então, as despacháveis são, por exemplo, nessa figura, geradores a diesel, e também sistemas de armazenamento, também existem alguns outros tipos, esses não são exemplos exaustivos. E fontes são despacháveis, aquelas que dependem das condições climáticas, como as fontes eólicas e fotovoltaicas. Outro ponto importante é como vai ser feito o despacho dessas fontes. Um dos tipos, o mais simples, é o rule-based. Então, vai ser determinada uma ordem para correr esse despacho. Eu posso determinar
que primeiro vai ser as renováveis, depois o gerador, depois a bateria. Então, vai ser já uma ordem pré-determinada. E outro tipo é o despacho ótimo, e aqui podem ter diversos tipos de funções, objetivos e algoritmos para a solução dele. Mas, geralmente, o objetivo é minimizar o custo da geração de energia. E outro ponto importante é o carregamento das baterias, como é que ele vai ocorrer. Dois dos principais tipos é o load following e o cycle charging. Load following, ele é o mais simples. As baterias são carregadas apenas quando há um excesso de geração por parte das fontes não despacháveis. E no cycle charging, as baterias são carregadas também quando há um excesso das fontes não despacháveis. Mas também, por exemplo, se no sistema houver um gerador a diesel, quando o despacho determinar que esse gerador vai operar, ele vai operar na máxima potência para, então, fazer o carregamento da bateria também. Então, agora eu vou passar, por exemplo, da operação de uma microgrid isolada. Esses exemplos dados são de uma ilha, a ilha Ussam, que é localizada no noroeste da França. Aqui tem um mapa dela. Os dados que vão ser apresentados são do ano de 2013 e são dados horários. Nesse exemplo, eu optei por fazer o despacho mais simples, rule-based. Então, primeiro vai ser feito o despacho das fontes renováveis, fotovoltaica e eólica, depois da bateria e, por último, do gerador a diesel. E o tipo de carregamento da bateria vai ser o load follow. Vou apresentar 4 estudos de caso. Em todos, a capacidade total instalada vai ser de 3.500 kW. Aqui eu apresento, então, um diagrama desse sistema, que vocês podem ver, ele é representado apenas por um único nó. Geralmente, os estudos acabam optando por essa abordagem de único nó, então não é feita a alocação, apenas o dimensionamento total das fontes. Então, aqui no exemplo, então, tem a eólica, solar, o gerador a diesel, a bateria e a carga. E a bateria, ela tem o fluxo nos dois sentidos, pois ela pode ser tanto carregada quanto descarregada, e nesse trabalho eu adotei a convenção de quando a potência ela é positiva, a bateria está descarregando, quando a potência é negativa, a bateria está carregando. Também, essa potência aqui da carga, ela não é potência demandada, ela é, então, a gente pode ver essa expressão, ela é potência demandada, no caso aqui da carga asterisco, menos a potência que não vai ser atendida. E o sistema não vai ter capacidade de atender. Em relação às fontes não despacháveis, quando não houver uma carga tão grande, tiver uma geração maior do que a carga, então vai ter uma potência que vai ser uma sobra, então, vai ter uma geração excedente, que é esse P-cut aqui. Bom, aqui apresento primeiro a curva de carga da região. Como a gente pode ver, que é no hemisfério norte, então, aqui no início do ano e no final, são os meses de inverno, que tem uma demanda maior. No verão, isso provavelmente por causa da necessidade de aquecimento das casas. E a gente pode ver que nesse outro gráfico, a semana, que a princípio, começando aqui no domingo, tanto o dia 20 quanto o dia 14 do 7 são domingos, tem um comportamento bem uniforme ao longo da semana. Então, em relação à geração solar,
por causa da sua localização, existe uma grande diferença entre a geração no inverno e no verão. A gente pode ver que ela chega a quase 4 vezes mais geração no verão. E a gente consegue observar com mais detalhe aqui nos gráficos semanais que existe uma variação ao longo dos dias. Então, nesses gráficos aqui eu apresento o potencial eólico. Ele é bem diferente do potencial fotovoltaico. Praticamente em todos os meses do ano eu consigo ter o máximo de geração. Isso é devido às características do lugar. Ser uma ilha, principalmente. E a gente pode ver também que a variação, aparentemente, é maior nessa geração do que na geração fotovoltaica. Então, aqui eu começo a apresentar os estudos de caso. Nesse primeiro, então, tem uma capacidade instalada de 2.000 kW de fonte fotovoltaica, 500 kW de energia eólica, 1.000 kW do gerador a diesel, e uma bateria, então, que tem uma capacidade de energia de 4.000 kWh e uma potência máxima de descarga e de carga de 2.000 kW. Nesse primeiro gráfico, então, apresenta a operação da bateria. A primeira coisa que a gente pode notar é que ele nunca chega ao limite de 2.000. Isso ocorre porque o modelo da bateria depende do passado dela, do histórico dela. Então, se num certo momento ela entregou uma maior potência para o sistema, talvez no passo seguinte ela não vai poder entregar o seu máximo. Então, o limite de carregamento e descarregamento, ele varia com o tempo. Outra coisa que a gente pode observar também, que esse é o caso que tem maior quantidade de energia fotovoltaica, então aqui nos meses de verão é o período que há mais carregamento da bateria. Outra coisa que a gente pode perceber também nesse gráfico aqui, que é da demanda não atendida, é que nos meses de inverno acaba ocorrendo esse não atendimento da carga. E nos meses de verão, aqui no gráfico de baixo, a gente vê que existe uma potência excedente proveniente da energia solar. E mesmo tendo essa energia excedente, tem alguns momentos durante o verão que também é necessário usar o motogerador. E no inverno ele é usado várias vezes até o seu máximo. Bom, então no segundo caso eu inverti as potências da fonte fotovoltaica com a fonte eólica. Então agora tem mais potência eólica. A gente já consegue ver que isso muda muito a característica da operação da bateria. Ela já é mais uniforme ao longo do ano, justamente porque a geração eólica é mais uniforme ao longo do ano. E com isso também a gente consegue ver que a demanda não atendida foi menor para esse caso. Além disso, o motogerador também operou com uma frequência menor. Porém, como essa geração ela é mais uniforme ao longo do ano, a gente teve excesso de energia também no inverno. Agora apresento um terceiro caso, em que eu reduzi as gerações das fontes não despacháveis e aumentei, então, a fonte do gerador a diesel, que é uma fonte controlável. Então, a gente pode ver primeiro que a demanda, não teve nenhum momento que a demanda não foi atendida, então a carga foi suprida ao longo de um ano inteiro. E a gente pode ver também que a operação da bateria tem picos aqui, tanto no inverno, por causa da fonte eólica, também
no verão por causa da fonte fotovoltaica. Além disso, a gente pode ver que no inverno não houve um excedente de energia produzida. Isso porque, então, primeiro foi utilizada a energia proveniente das fontes não despacháveis, e após foi usado, então, o motogerador, que apesar de ter sido colocado uma capacidade máxima de 2.000 kW, ele não chegou perto desse valor, chegou no máximo em 1.500 na maior parte do ano. E o último caso, eu fiz uma distribuição mais equilibrada das fontes despacháveis e não despacháveis. E aumentei, então, a capacidade de armazenamento de energia da bateria, quadrupliquei, assim também como a potência de descarga. Mesmo assim, a gente consegue observar que houve uma demanda não atendida e também houve e mesmo assim houve uma potência excedente, tanto no inverno quanto no verão. A gente consegue observar que o motogerador teve uma boa participação durante o inverno. Durante o verão já foi também menor, mas mesmo assim, só aumentar a bateria não foi o suficiente. Também provavelmente teria que ter uma maior penetração das fontes fotovoltaica e eólica, pois as baterias são carregadas apenas por esse tipo de fonte, nesse exemplo que eu estou apresentando. Aqui nessa tabela eu apresento um resumo dos casos. Então, apresenta a energia não atendida por cada ano, no caso aqui só o ano de 2013, né, que foi analisado, e a geração também excedente por ano. A gente consegue observar que o terceiro caso foi o caso com menor geração excedente, porque tinha uma menor penetração das fontes não despacháveis, e foi o único caso que toda a carga teve sua demanda suprida. Outra coisa que a gente pode perceber também, que o caso que tinha mais fonte eólica foi o segundo, que apresentou menor energia não atendida ao longo do ano. Mas, mesmo assim, se a gente comparar com o caso 4, a geração excedente foi muito maior no caso 2 do que no caso 4, que também não teve assim, uma energia não atendida tão alta como no caso 1. Foi um período que teve bastante falta do atendimento da carga. Então, com isso, a gente consegue ver como é complicado de dimensionar bem o sistema. Tem muitos pontos a serem observados, a variabilidade da geração e também o comportamento da carga. Bom, começar aqui para falar um pouco sobre o estado da arte. Então, estou focando na pesquisa em 3 pontos principais: microrredes, dimensionamento e fluxo de potência. Aqui apresento os dados dessa primeira pesquisa de microgrid e dimensionamento. A gente consegue observar que já faz tempo que começou a ser estudado, desde 2004, e a pesquisa retorna um total de documentos de 1.429. Quando a gente passa a pesquisar, então, microrredes e fluxo de potência, o estudo começou a ser feito um pouco mais tarde, em 2006, e apresenta quase a metade dos documentos do que o caso anterior. E quando a gente faz a análise das 2 pesquisas juntas, considerando, então, documentos que têm a palavra microgrid, envolvem dimensionamento e fluxo de potência, isso nos retorna apenas 51 documentos.
A gente consegue ver também aqui, nessa última coluna, que o crescimento nos últimos 10 anos está bem parelho. E a gente consegue ver que tem um potencial ainda de pesquisa. Bom, aqui para apresentar um pouco o que contém, né, esses documentos, além das palavras-chave que foram pesquisadas. Aqui a gente consegue ver alguns tipos de algoritmos que são geralmente utilizados, como o algoritmo genético, que está aqui nesse ponto, métodos de programação inteira, PSO, também Energy Management, é bem estudado, que isso vai ser mais relacionado com a operação do que com o dimensionamento, mas como a gente viu, o dimensionamento depende da operação do sistema, de como ele vai ser operado. Então, a mesma figura, porém, para pesquisa sobre microgrid e power flow, além dos resultados já esperados, né, como power flow, optimal power flow. A gente consegue ver aqui, por exemplo, tem bastante pontos que falam sobre controle, então a gente consegue entender que boa parte dos estudos que trabalham com microgrid e fluxo de potência acabam também trabalhando com controle. E por último aqui, então, a união de todas essas palavras-chave. Então, eu esperaria encontrar mais destaque palavras como o design das microgrids, mas a gente consegue observar ainda que, mesmo tendo forçado que aparecessem as palavras design, sizing, planning, existem outras ainda relacionadas a controle que ainda estão mais em evidência, então mostrando que não são tantos os documentos que fazem realmente estudos com dimensionamento de microgrids que utilizam fluxo de potência. Bom, aqui falar alguns detalhes de alguns documentos que eu estudei um pouco mais. Então, esse primeiro é de 2016. Então, esses autores fizeram 3 tipos de otimização de sistemas distribuídos, porém, foi um sistema integrado, numa rede de distribuição, não foi uma microgrid, não foi uma microrede isolada. Então, primeiro ele apresenta uma otimização em 2 estágios, onde ele primeiro faz um dimensionamento do sistema usando um algoritmo genético, e após ele avalia a função custo, né, função fitness, do algoritmo genético, resolvendo um fluxo de potência não linearizado. Então, para cada alternativa que ele encontrar no algoritmo genético, ele vai resolver esse fluxo de potência. A segunda forma que ele resolve esse problema do dimensionamento, então, é utilizando um fluxo de potência linearizado, e aqui ele está, as restrições, né, estão diretamente ligadas à função objetivo. E uma outra otimização em 2 estágios, que ele junta essas 2 ideias. Então, ele faz primeiro um dimensionamento com um algoritmo genético e avalia a função de adaptação utilizando o fluxo de potência não linearizado, porém, os dados relacionados à operação da microrede, ele utiliza a otimização utilizando o fluxo de potência linearizado para conseguir avaliar melhor essas restrições. Esse é um outro documento, então, que ele trabalha com um problema de programação linear inteira mista para fazer o dimensionamento e a alocação ótima em microredes que
considerando energia elétrica e também térmica, que é esse multi-energy, então tem fluxo de energia elétrica e térmica. Ele acaba fazendo uma complementação desse software DRCam, e para isso ele implementa um fluxo de potência linearizado e resolve de uma vez só a função objetivo, considerando esse fluxo de potência. Esse estudo ele já é considerado a possibilidade de uma microrrede isolada, pois tem uma restrição, tem uma variável binária que vai dizer se a rede se a microrrede está conectada ao sistema ou não. E a diferença desse aqui em relação à maioria dos estudos é que eles já começam a considerar a capacidade de algumas fontes como variáveis contínuas. Geralmente, estudos trabalham com variáveis inteiras, considerando, por exemplo, o número de painéis fotovoltaicos que vão ser instalados no local. E, por último, esse estudo mais recente, de 2020, ele também faz uma otimização em 2 estágios, utilizando primeiro o algoritmo genético para fazer o dimensionamento e avalia a função de adaptação resolvendo o fluxo de potência não linearizado. Ele considera uma microrrede isolada e, nesse caso, vai considerar as capacidades das fontes como variáveis inteiras. Nesse trabalho, não foi feita a alocação dos geradores fotovoltaicos e eólicos, apenas o seu dimensionamento, já foi pré-definida a localização que eles iriam ter. E também não foi feito o dimensionamento dos geradores convencionais. Aqui a gente poderia dizer, como gerador convencional, um gerador a diesel, um gerador a biomassa, uma usina a gás natural. Bom, então, como contribuição, a minha proposta de trabalho é fazer o dimensionamento e alocação ótimos de recursos energéticos distribuídos em microrredes isoladas. Para isso, então, considerar modelos bem representativos da geração fotovoltaica, considerando os dados climáticos, da eólica também. Um modelo também bem detalhado de geradores a diesel, principalmente em relação ao custo que tem com o consumo do combustível, e também um modelo mais detalhado da operação das baterias. Então, com isso, fazer o dimensionamento desses elementos, tanto de geração e armazenamento, e também a alocação dos mesmos numa microrrede. A princípio, a minha proposta é utilizar variáveis contínuas, de preferência, e também incluir o fluxo de potência. Então, aqui eu mostro mais ou menos a forma de como vai ser o problema de otimização. Então, a função objetiva ela vai incluir esses custos de instalação e operação e manutenção das fontes fotovoltaica, eólica, dos geradores a diesel e do sistema de armazenamento. Também vão ser incluídos os custos da energia produzida pelos geradores a diesel. Isso tem uma grande influência no custo final. E também colocar uma penalidade do não atendimento da carga, de forma a tentar minimizar também a carga que não é atendida. As restrições desse problema, então, vão ser os limites de tensão, os limites de transmissão das linhas, aqui os limites de geração das energias eólica e fotovoltaica, vão depender dos dados climáticos. Então, os limites das capacidades dos geradores, e isso é mais uma definição do projeto, são realmente apenas os limites inferior e superior do espaço de busca que eu quero percorrer. Os limites de operação do sistema de armazenamento, como eu falei, a potência máxima de carga ou descarga vai depender do comportamento no passado desse sistema de armazenamento, então isso também entrar como uma restrição, e considerar as equações do fluxo de potência.
Bom, por hoje era isso. Então,